La Triple Frontière, c'est un endroit où tout le monde devrait connaître un jour dans sa vie pour connaître la nature et c'est un endroit très spécial. Tudo bem? Tudo bem? Bem? Então, eu queria saber quem é a Evelyn. Então vamos contar um pouquinho essa história para você. Eu nasci aqui em Foz do Iguaçu, né? Mas eu tenho uma mistura, assim, sou filha de francês com paraguaia. Então, meu pai ele veio lá da França para cá com uns 22 aninhos de idade, mais ou menos nos anos 80. E ele veio aqui para trabalhar mesmo, né? Então, eu posso te contar a história, tem umas cartas ali que ele mandava, então eu posso te explicar um pouquinho a história e daí podemos ir lá. Então, meu pai ele veio de uma região pertinho de Lyon, que é lá na França, né? Chazelles-sur-Lyon, o nome da cidade. Ele veio com 20 e poucos aninhos e daí chegando aqui no Paraguai, ele veio para trabalhar e tal, e daí conheceu minha mãe em Foz do Iguaçu, mas minha mãe é paraguaia. Então minha mãe é de Vila Rica, uma cidade aqui do interior do Paraguai, mas ela morava no Brasil. Ela se criou no Brasil porque meus avós, parte da minha mãe, se separaram e minha avó se casou com um brasileiro, enfim. Daí minha mãe se criou no Brasil, então por isso do português e do Brasil na família, assim, né? Então meus pais se conheceram em Foz do Iguaçu, no aniversário de Foz do Iguaçu. E daí nasceram os filhos, né? Junho, agora essa época agora do inverno. E então daí aqui são as cartinhas que o pai mandava. Quando ele chegou, são as primeiras cartas e daí ele mandava para os parentes. Então a gente pode ver que na carta tem o endereço, né, do lugar onde ele mandava, que é a rua lá onde moram os meus avós, né? Então, e aqui conta um pouquinho da história, de por que ele veio, tem um pouco de tudo aqui. Quando a gente teve a ideia de criar o espaço, a casa de eventos, então a gente quis unir toda essa questão das nacionalidades, diferentes culturas e tal que a família tem. Então a gente, na hora de criar a empresa e o logo, a gente decidiu dar o nome de La Roche, que seria um endereço lá na França. Daí no logo também tem a referência da árvore do lapátio, que é o tadi em Guarani, né, que a gente fala. Que é o ipê. O ipê no Brasil. Na paisagem do Paraguai a gente tem muitos lapátios. Nacional, né? Isso. Remete muito ao Paraguai. Exatamente. E depois tem um símbolo, tem uma coroazinha com 3 bonecos se dando a mão, que daí são os filhos, né? Os 3 filhos. Você mais 2 irmãos. Isso, exatamente. Nossa família todos somos netos e filhos de pessoas que trabalham na agricultura e que a natureza é muito importante, né? O jardim, a questão de plantar e colher. A preservação, né? Isso, então esse foi uma dos pilares assim, que a gente queria trazer no nosso espaço de eventos e do restaurante em si, né? Então, Lília, vamos tomar um cocido. Eu quero te fazer provar o cocido aqui do Paraguai e provar um pouco desse mix de culinária francesa, paraguai e um pouco do Brasil. Daí a gente faz um cocido. Vamos! Farei um cocido com crepe francesa, né? Daí tem uns queijos suíços que a gente consegue aqui também, que tem um suíço que faz os queijos. Aqui no Paraguai. Então dá pra gente provar os queijos. Melzinho brasileiro, Então daí a gente vai fazer tomar um mix. Aqui eu vou te servir então um cocido, aqui do Paraguai. Um pouquinho também. Servir, tá bem quentinho. É gostoso no inverno, né? No Paraguai eles tomam muito cocido e com beiju, né? Um beiju que é típico do Paraguai. E lá na França, o beiju do Paraguai é o crepe. Esse aqui, que é feito com farinha, ovos, leite, é bem simples de fazer. E daí dá pra fazer com salgado e doce, né? Daí tem os queijos, você pode esquentar também e
ficar bem derretido, assim, fica bem gostoso. E aquele bolinho é bolinho que se chama Madeleine, que é um bolinho com base de laranja, tem um gostinho de laranja. E ela tem uma forma de concha, porque tem uma história ali que inventou, na hora não tinha nenhum molde para fazer, daí usou uma concha do mar que tem aquela Saint-Jacques. Ele é francês também? É francês, então a gente consegue vários produtos aqui no Paraguai e no Brasil a gente consegue acessar esses produtos franceses aqui. O que levou você assim, a gostar mais da Tríplice Fronteira? Porque você esse dia me comentou que você morou um tempo na França, outros lugares no Brasil, mas assim, você para morar, você gostaria de ficar novamente aqui na Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu, Cidade del Este, Paraguai? Sim. Então, eu fui morar na França, fui fazer faculdade lá, né? Então, eu fui mais adulta lá, para fazer a faculdade mesmo, né? Eu adoro a França e tudo, só que sempre pensei em voltar e eu voltei para cá, né? E que me fez voltar, que é essa questão do calor humano, de viver o dia a dia, de dar valor às coisas simples da vida, que às vezes lá eu não via muito isso, porque é tudo na correria, não tem essa tranquilidade, mas tem que dar esse valor de uma coisa simples do dia a dia. E o abraço também, por exemplo, é uma coisa que aqui no Brasil, no Paraguai, você conhece alguém já está abraçando, com beijo e abraça, né? E é uma coisa que lá não é tão comum, né? O que significa para você a Tríplice Fronteira? Qual é o significado? Então, a Tríplice Fronteira é um lugar onde eu nasci, né? Que eu tenho muito carinho, que eu adoro esse lugar. É um lugar onde a gente encontra muita natureza, que eu adoro a natureza, é uma coisa que eu acho que eu não poderia viver sem natureza, né? É um lugar onde o mundo está aqui, parece, né? Tem um multiculturalismo assim gigantesco, então a gente encontra culturas de vários países do mundo que se encontram aqui. É um lugar onde tem essa energia boa, onde as pessoas querem estar. Então é um lugar onde eu sempre vou voltar, por mais que eu vá em outro lugar, eu vou acabar voltando para cá. Então, Aline, eu vou falar uma frase em francês, né? Para falar aqui da fronteira. Então, la triple frontière, c'est un endroit où tout le monde devrait connaître un jour dans sa vie, pour connaître la nature. Et c'est un endroit très spécial. Já que você falou essa frase em francês, eu vou traduzir também uma palavra em guarani, que é o IGVT, que significa muito obrigada, muitas graças. Eu agradeço muito o carinho que você nos recebeu aqui, que você preparou essa mesa francesa, paraguaia, brasileira também. E todo esse carinho, eu agradeço muito. E você ter aceitado, né, contar um pouquinho dessa história, dessa mistura da tua família. Tá? Eu agradeço você pelo convite.